Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse incrível lançamento aqui de Edições Vida Nova, A Morte da Morte na Morte de Cristo, tratado sobre a redenção e a reconciliação presentes no sangue de Cristo, de John Owen. Já recebi mais de uma vez uma pergunta interessante lá no Instagram. Falando isso, se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, né? Pega o seu telefone aí, provavelmente está aí perto da sua mão, está até na sua mão. Procura Resenha Teológica aí no Instagram, segue lá. A gente faz um trabalho interessante lá também, sempre está trazendo umas dicas, publicando umas coisas lá, tá? Então segue aí. Mas enfim, as pessoas já me perguntaram lá, pelo menos por 2, 3 vezes que eu me lembro, qual era o livro que eu gostaria que fosse traduzido para o português, né? Aquelas curiosidades ali que acontecem no Instagram e tal. E a minha resposta sempre foi unânime. Esse livro aqui, olha, A Morte da Morte, na Morte de Cristo. Por quê? Porque mesmo não tendo lido ele em inglês, mas eu já tinha pesquisado, já tinha lido sobre essa obra e pessoas já tinham me falado, enfim, da profundidade do trabalho excelente e primoroso que John Owen fez aqui e tudo mais. Então sempre aguçou muito a minha curiosidade por tentar saber, então, por ler, obviamente, o que Owen havia escrito de fato. E assim, me surpreendeu positivamente, porque foi muito melhor do que eu imaginava. É algo assim, muito mais profundo do que eu pensava, muito mais completo do que eu imaginava, muito mais apurado do que eram as minhas expectativas. E o que nós temos aqui? Como o nome aqui já diz, né? Ele vai falar sobre a morte de Cristo. Ele vai falar sobre a finalidade da morte de Cristo. É tipo assim, o que aconteceu quando Cristo morreu? Por que Cristo morreu? Qual a finalidade da morte de Cristo? Qual a instrumentalidade da morte de Cristo? Quais foram as consequências da morte de Cristo? A quem beneficiou a morte de Cristo? Ele vai trabalhar todas essas questões, vai responder todas essas perguntas. É óbvio que o livro não é um livro de perguntas e respostas, né? Óbvio, mas ele responde essas perguntas na forma como ele argumenta. Para início de conversa, temos aqui um prefácio, né? Na verdade não é nem um prefácio, é um ensaio introdutório escrito por J.I. Packer. Isso mesmo, J. Packer. E assim, gente, que coisa fabulosa. Eu fiz também, tá lá no Instagram, um vídeo lendo um pedaço, uma parte aqui desse ensaio introdutório do Dr. Packer, que ficou assim, excelente. Assim, me faltam palavras para descrever o quanto que isso daqui é uma obra-prima. O Packer aqui nesse ensaio introdutório, ele faz uma distinção entre o Antigo Evangelho e o Novo Evangelho, e aí ele vai mostrar quais são as diferenças do Antigo para o Novo Evangelho, e com o Antigo e Novo Evangelho aqui, ele está se referindo exatamente à maneira como o Evangelho era pregado e apresentado antigamente e a maneira como o Evangelho é pregado e apresentado na modernidade, que tem então o homem como o centro, que gira em torno do homem, esse antropocentrismo que é a marca registrada então da modernidade e pós-modernidade, e ele mostra como que isso entrou na igreja, entrou na teologia, entrou na forma como se prega o evangelho, entrou na forma como se entende, por exemplo, a morte de Cristo, colocando então como se Deus fosse uma espécie de mordomo, né, servindo o homem. Ele acusa isso daqui e aponta então para a necessidade do texto de Owen, trazendo então novamente para a Escritura Sagrada o óculos que nós vamos usar então para interpretar a morte de Cristo e ir chegando às conclusões que a Escritura Sagrada nos conduz para interpretar a morte de Cristo, tirando todo esse antropocentrismo e focando então na glória de Deus. A gente pode dizer então com segurança que a maneira como o Packer interpreta
a obra de Owen, entendendo que a escrita de Owen é uma teologia para a glória de Deus, é mostrar então que a morte de Cristo ela é algo que tem como finalidade a glória de Deus. Eu vou falar disso um pouquinho mais daqui a pouco, mas vamos lá. Como que essa obra é dividida, como que ela é feita, né? O Owen, ele dividiu a obra em 4 livros, então você tem, obviamente, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, né? Semelhante ao que se tem com as Institutas de Calvino, né? Que são 4 livros também. A diferença é que lá são em 2 tomos, ou seja, 2 volumes. Aqui, por ser menor, nós temos os 4 livros num volume. E sim, aqui é a obra integral, tá? 415 páginas de uma letrinha, olha só, pequena, olha. Letrinha pequena, tá vendo? Então, assim, é punk o negócio aqui. É muita coisa e de uma profundidade também muito, muito interessante. Mas nós temos aqui, então, esses 4 livros. E os livros, eles não têm título. Ah, livro 1, título tal. Não, é livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4. E os capítulos, obviamente, têm os seus nomes aí. Como é que os assuntos aqui, então, estão organizados? Capítulo 1, ele começa falando sobre a finalidade geral da morte de Cristo apresentada nas Escrituras. Então, o ponto de partida é exatamente esse. Qual a finalidade? Para que Cristo morreu? E ele parte mostrando que a morte de Cristo tem como esse motor, essa força propulsória, a vontade de Deus. Vontade de Deus. É da vontade de Deus que Cristo padecesse, é da vontade de Deus que Cristo morresse, porque o Senhor Deus, ele tem um objetivo com a morte de Cristo. Então, por exemplo, ele começa assim, olha, com a expressão finalidade da morte de Cristo, referimos-nos em geral a 2 acepções. Primeira, a finalidade que ele e o Pai tinham em vista nessa morte. Em segundo lugar, a finalidade de fato atingida e levada a cabo por meio dela. Tanto em relação a uma quanto a outra, podemos olhar brevemente para as expressões usadas pelo Espírito Santo. E aí ele começa então. Quanto à primeira finalidade, sabeis vós por quê e com que intenção Cristo veio ao mundo? Perguntemos diretamente a ele, que conhecia seu próprio pensamento e todos os segredos do coração do Pai. E ele nos dirá que o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Citando aqui Mateus 18:11. Recuperar e salvar pobres pecadores que estavam perdidos. Tais eram seu intento e projeto, conforme novamente se afirma em Lucas 19:10. Perguntai também aos seus apóstolos, que dele conhece os pensamentos, e ele vos dirá o mesmo. Assim diz Paulo, fiel a esta palavra e merecedora de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ora, se perguntardes quem eram os pecadores em relação aos quais ele tem esse propósito e intenção graciosos, ele mesmo nos diz em Mateus 20:28, que veio para dar vida em resgate por muitos. Em outras passagens, os pecadores são referidos como nós, os que cremos, separados do mundo, pois ele se entregou por nossos pecados para que pudéssemos livrar do presente mundo mal segundo a vontade do nosso Pai. Estas eram a vontade e a intenção de Deus, que ele se entregasse por nós para que pudéssemos ser salvos e separados do mundo. Fantástico, gente! Eu li aqui o começo da obra, né? E olha, em um parágrafo ele fez 5 citações diretas das Escrituras, sem contar o vocabulário bíblico empregado na forma como ele argumenta, ou seja, respira a Bíblia, transpira a Bíblia, é Bíblia o tempo todo. E isso me chamou também muito a atenção no livro. É assim, gente, o livro inteiro. Você vai passando as páginas aqui, você vai vendo que ó, você não tem páginas aqui que não tenham referências bíblicas, você não tem nenhum parágrafo onde Owen não cite diretamente ou indiretamente algum texto bíblico. É impressionante. E aí, seguindo o capítulo 1, ele vai falar sobre os efeitos da morte de Cristo. Na parte de efeitos da morte de Cristo, ele vai falar então sobre reconciliação, justificação, santificação e adoção. Vai trabalhar sobre esses 4 aspectos aí da morte de Cristo. E vai finalizar trazendo aqui algumas críticas à ideia da expiação ilimitada, né? Que eu acho interessante também, porque talvez o principal assunto que Owen vai defender aqui é a expiação limitada. É a ideia, então, de que Cristo morreu por um grupo
seleto de eleitos que Deus elegeu desde a fundação do mundo. Ele vai totalmente contra essa noção de que o sacrifício de Jesus foi para todos, né? E olha que interessante aqui. Eu quero ler também o parágrafo todo para vocês acompanharem a forma fabulosa como ele argumenta. Difunde-se a convicção de que Cristo pagou um resgate geral em favor de todos. A convicção de que ele morreu para redimir cada um dos homens, não somente muitos, sua igreja, os eleitos de Deus, mas também cada um dos que fazem parte da posteridade de Adão. Ora, os defensores dessa opinião entendem com clareza e sem dificuldade que, se essa for a finalidade da morte de Cristo afirmada nas Escrituras, se aquelas acima mencionados forem os frutos e produtos imediatos dela decorrentes, então uma dessas duas conclusões será necessária. Primeira, Deus e Cristo não alcançaram a finalidade que haviam proposto e não conseguiram executar o que pretendiam, pelo fato de a morte de Cristo não ser um meio adequado à obtenção daquela finalidade, e não se pode atribuir nenhuma causa para esse fracasso, cuja declaração parece ser uma blasfêmia, uma ofensa à sabedoria, ao poder e à perfeição de Deus, assim como também uma depreciação do valor e da dignidade da morte de Cristo. Ou segunda, todos os homens, toda a descendência de Adão, devem obrigatoriamente ser salvos, purificados, santificados e glorificados, ideias que eles certamente não defenderão, pelo menos não com base nas Escrituras e na terrível experiência de milhões. O que Owen está fazendo aqui? Ele está mostrando o seguinte, que se de fato a intenção de Deus com a morte de Cristo era salvar todas as pessoas indiscriminadamente e não só um grupo de eleitos, ou Deus então falhou. Por quê? Porque todas as pessoas não são salvas, obviamente. Ou então, todas as pessoas deveriam ser salvas. Ele percebe, então, a eficácia que existe na morte de Cristo e como que a linguagem bíblica falando sobre o sacrifício de Jesus é uma linguagem que fala exatamente sobre a eficácia, que fala exatamente sobre a perfeição, que fala exatamente sobre a consecução de uma obra perfeita, que fala exatamente sobre o cumprimento de um objetivo. Como temos pessoas se perdendo, então Cristo não alcançou o seu objetivo. Cristo e Deus não conseguiram alcançar esse objetivo. Ou, se o objetivo era salvar todos, todos deveriam estar sendo salvos, o que a nossa experiência aí mostra que não é. E, de fato, é interessante pensar nisso porque as pessoas que defendem a expiação ilimitada, é verdade, a gente não pode negar, que elas não são universalistas de maneira nenhuma. Você pega, por exemplo, arminianos que negam a expiação limitada, eles não são universalistas. Você não vai encontrar arminianos dizendo que todas as pessoas serão salvas, até porque o universalismo é uma heresia grave, né? Uma heresia grave. Mas o que Owen está fazendo é mostrando a incoerência do argumento. Entende? E isso é válido, isso é válido. A gente não tem a liberdade de afirmar coisas que as pessoas não estão dizendo, então é por isso que eu digo, arminianos não são universalistas, mas a gente pode, na argumentação, apontar as incoerências, a fraqueza do argumento. E é isso que ele está fazendo, ele está apontando, olha, veja como o argumento de vocês é fraco, veja como o argumento de vocês não se sustenta, veja como vocês chegam numa encruzilhada e que vocês não têm saída. E isso é válido num debate, né? Você não precisa mentir, né? Não precisa mentir. Isso é válido num debate, apresentar as incoerências do outro lado. No capítulo 2, ele vai trabalhar uma coisa interessante, que é a natureza geral de uma finalidade e algumas distinções que lhe dizem respeito. E aqui ele vai trabalhar a relação entre finalidade e meio, né? E vai mostrar como que essas coisas estão relacionadas e tudo mais. Enfim, é interessante. Isso aqui é denso, é um conteúdo denso, mas é bem interessante. Detalhe aqui da obra que me chamou a atenção. Os editores fizeram questão de manter as citações em grego que Owen faz, né? Ele faz algumas citações em grego no decorrer do texto, olha. Olha aqui. Mano. E eles mantiveram, assim, eu achei isso interessante porque isso preserva a originalidade do que o autor, da forma, né, como o autor escreveu. A partir do capítulo 3, ele vai trabalhar aqui 3 capítulos em seguida, focando no papel de cada uma das pessoas da Trindade na obra de salvação. O primeiro ponto dele é mostrar que a salvação ela é trinitária, né? Ela é uma obra do Deus triuno. E aí depois ele vai especificar qual que é o papel do Pai, qual que é a obra do Pai, ele apresenta lá. Depois qual que é o papel do Filho, ele apresenta lá. Qual que é o papel do Espírito Santo, ele apresenta também. Isso é bem interessante, gente, porque
a gente precisa resgatar a teologia trinitária, a gente precisa resgatar a Trindade para a nossa base de argumentação de tudo que a gente vai fazer. A gente tem percebido que materiais que têm sido lançados têm sido assim, sabe, negligentes até com a questão da Trindade. E Owen não faz isso aqui. E chegando ao livro 2, é que Owen, então, vai tratar especificamente sobre o propósito adequado da morte de Cristo. O capítulo, olha o nome do capítulo, né? Considerações prévias para um exame mais específico do propósito adequado e do efeito da morte de Cristo. Isso daqui é interessante. Por quê? Olha só o que ele diz aqui. O fim primeiro é a glória de Deus, ou a manifestação de seus atributos gloriosos, em especial sua justiça e sua misericórdia para conosco, a qual é moderada com sua justiça. Ou seja, qual é o propósito, então, adequado e o efeito da morte de Cristo? Primeiro é a glória de Deus. Primeiro é a manifestação dos atributos de Deus, em especial sua justiça. E, gente, de novo, isso aqui é muito interessante, tá? Porque de uns tempos para cá, a gente tem feito uma leitura da Bíblia que é uma leitura como se a Escritura Sagrada dissesse que tudo o que Deus fez na história foi para o homem, foi voltado para a redenção do homem, né? A história o conceito ali da história da redenção e tudo mais, né? Só que veja, uma leitura detalhada da Escritura Sagrada mostra pra gente que tudo o que Deus faz é para sua glória. E aí a gente consegue fazer, como o Owen faz aqui de uma forma interessante, uma distinção de finalidade ou uma divisão de finalidades por hierarquia, né? Primeira finalidade, primeiro objetivo é a glória de Deus e o benefício humano ele está contido nesse objetivo principal que é a glória de Deus. Então não é que Deus está fazendo tudo com o ser humano, como se o ser humano estivesse no centro, voltado simplesmente para o ser humano, mas Deus faz as coisas para a sua glória e o benefício do ser humano está incluído nessa glória de Deus. E é fascinante isso daqui. Ele segue, olha, portanto, em todas as suas obras, especialmente aquela em questão que é a mais elevada de todas, ele primeiro pretende manifestar sua própria glória. Aí lá na frente ele vai dizer assim, olha, há um propósito intermediário subordinado da morte de Cristo em relação ao propósito final da glória de Deus. Esse propósito final é o mais elevado e supremo em relação a nós. Ou seja, percebe? A ideia da glória de Deus, então, é acima do nosso bem, é acima do nosso benefício. Enfim, pessoal, olha, é muita coisa. O vídeo já tá gigante, muita coisa, tá? Provavelmente eu vou fazer um segundo vídeo sobre esse livro, mas eu não podia deixar de vir aqui mostrar para vocês essas considerações, né, essa apresentação dessa obra fantástica, necessária. Quer entender sobre a morte de Cristo, quer entender sobre expiação, essa é a obra que você vai ler e vai ficar inteirado desse assunto. Como sempre, pessoal, link vai estar na descrição aqui do vídeo. Você tem interesse de comprar? Comprando pelo nosso link, você contribui com o nosso canal. E é aquela conversa de sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. Curta o vídeo, compartilha aí. Tem algum amigo que está estudando esse assunto, quer aprender mais sobre esse assunto? Indica o vídeo aí para animá-lo a adquirir esse livro tão importante e a se aprofundar nesse assunto tão importante. Bom, parabéns aí para Edições Vida Nova por esse lançamento fantástico. Fantástico, ó. Sabe? Excelente, nata, top mesmo. E eu vou ficando por aqui. Tchau, até os próximos vídeos deste canal.